Maravilha, André. Seguinte, eu tenho um desafio para você bem bacana e acho que coerente com a sua formação. Como é que Skinner orientaria uma preparação para concurso? Na sua opinião, como que você pode explicar comportamentalmente a cadeia de comportamentos, o seu repertório também adquirido ao longo desse tempo, para chegar no resultado que você tanto almejou? É o desafio que eu te faço. Como é que você analisaria o comportamento de um concurseiro que consegue ter sucesso dentro do campo dos concursos? Pode fazer uso aí dos seus termos técnicos que eu vou entender metade. O resto eu procuro no dicionário. Fica à vontade, meu querido. Pois é, cara. Essa pergunta você fez porque eu sou um analista do comportamento, né? Poxa, que desafio, hein? Tentar mostrar como, através da análise do comportamento, como que a gente pode entender o hábito de estudar e como a gente poderia utilizar das ferramentas dessa ciência para poder auxiliar a gente nos nossos estudos para concurso público. Bom, cara, não sei, acho que não sei quantos fãs de análise de comportamento vão estar me assistindo agora. Talvez alguns termos que eu utilize aqui as pessoas não estejam tão familiarizadas, até por conta da corrente teórica que cada um se direcionou, né? Por muito tempo não está em contato com os conteúdos da análise de comportamento, os termos da análise de comportamento, viu? Lá atrás, na graduação, e eu vou tentar explicar, eu vou utilizar alguns termos técnicos, mas eu em seguida vou tentar fazer de uma forma mais senso comum, né? Porque eu acho que a análise de comportamento tem essa pegada, as pessoas na graduação acham chato até por conta dos termos, né? Aquela coisa mais científica, tem que ser os termos têm que serem bem usados para poder dar sentido, né? Bom, cara, o que eu posso dizer é o seguinte: para análise de comportamento, qual que é o objeto de estudo? É o comportamento. É o comportamento. Comportamento entende-se como a relação entre um organismo e o seu ambiente. E quando a gente está falando em estudar, hábitos de estudar, o estudar nada mais é do que um comportamento. A gente vai olhar por esse prisma. Só que existe um equívoco aí, eu digo de senso comum, que é você imaginar o estudar como um comportamento só. O estudar é ler. O estudar é quando eu faço resumo. Na verdade, o estudar é um conjunto de comportamentos que tem um elo, né? É um encadeamento de vários e vários comportamentos que a gente, enfim, compõe essa classe de comportamento que a gente chama de estudar. Então, cara, quando a gente está falando de estudar, a gente está falando, por exemplo, sentar na cadeira, abrir um livro, folhear este livro, ler, né? Você decodificar aquelas palavras que estão ali, você escrever, você falar em voz alta. Aí cada um tem a seu método, falar em voz alta, você fazer exercício, você revisar no dia. Tudo isso é o estudar. Tudo isso compõe essa classe de comportamento que é estudar. E assim, quando você sai dessa classe de comportamento, você está emitindo comportamentos que são inadequados para lograr as consequências que você objetiva, né? Que é ou entender determinado conteúdo, acertar mais questões, ou enfim. Quando você, ao invés, por exemplo, vamos colocar nessa classe de comportamento sentar, vamos colocar abrir um livro, vamos colocar nessa classe de comportamento ler, vamos colocar nessa classe de comportamento o fazer resumo, vamos colocar nessa classe de comportamento responder questões, vamos colocar nessa classe de comportamento ouvir videoaulas no ônibus, vamos colocar nessa classe de comportamento não sei,
usar um protetor auricular. Então, tudo que sai dessa classe de comportamento, cara, você pode classificar como comportamentos inadequados para lograr essas consequências que você objetiva. E o que pode estar atrapalhando? Assim, quais são os principais problemas dentro da ótica da análise do comportamento que atrapalham esse comportamento de estudar, né, que a gente coloca como essa classe de comportamentos? Bom, o primeiro, eu tenho aqui um resuminho que eu fiz para me orientar. Então, o primeiro, cara, é você emitir determinadas respostas de fuga esquiva do comportamento de estudar. Por quê? Porque aquilo lá é tão aversivo para você, é tão aversivo, é tão, enfim, ruim, que você emite respostas, seja de olhar para o lado, seja de pegar aqui o celular e ficar vendo. Por quê? Porque aquele conteúdo, vou falar, no meu caso, direito processual civil. Para mim, cara, desculpa o termo, é um cu. Então, tudo aquilo que me fizesse me esquivar ou fugir deste conteúdo, eu faria. E aí é uma variabilidade de respostas imensas, assim. Isso pode acontecer. Você utilizar de respostas de fuga esquiva para aquele estímulo aversivo que é o conteúdo do seu estudo. Outro problema, que acho que esse é o principal, cara, é quando você tem esquemas concorrentes de contingência. O nome é esse, né? Esquemas concorrentes de contingência. É bem simples. É quando você tem ali uma determinada contingência que envolve um estímulo discriminativo, uma resposta que você dá quando isso aparece e a consequência dessa cadeia aqui. O que acontece quando você responde na presença disso daqui. E aí, o que acontece é quando você está sob controle de uma determinada contingência que apresenta para você consequências, estímulos reforçadores a curto prazo, e também quando o seu custo de resposta para conseguir isso daí, esses estímulos reforçadores, esse custo de resposta é muito baixo. Vou dar um exemplo para você. O que é mais difícil? É você ir até a sua estante, pegar um determinado livro, abrir esse livro, colocar as folhas do lado, tá com sua caneta, seu marca-texto, algo do tipo, ler aquilo que leva um tempo, fazer o seu resumo e depois ler aquilo e fazer o exercício, ou entrar no Facebook? Entrar no Facebook, o custo de resposta para isso é bem menor. É muito menor, muito menor. E depende, eu coloquei um texto lá no Facebook, coloquei uma foto lá, tipo um selfie. E isso varia muito, estou falando de forma bem, bem, bem genérica. E aí tem lá sei lá, o pessoal curtiu, isso é reforçador, estão te reforçando, aquele comportamento de postar coisas. E, cara, o custo para você fazer isso foi muito baixo e as consequências foram imediatas e dependendo da pessoa, dependendo da história de reforçamento dela, aquilo tem um valor reforçador muito grande. Então, nesse esquema concorrente aí de contingência, quem ganha? O Facebook, né? Essa contingência que eu coloco com a classe de comportamento estudar, ela vai perdendo bastante em relação a essa, na presença dessas duas. Quanto mais essa daqui tiver um custo menor de resposta, com estímulo, com reforçadores imediatos de alto valor, essa daqui vai cair e essa daqui você não vai te controlar, vai ser essa daqui. Ok.
E aí, cara, quais são as falhas que existem? Eu vou pegar aqui minhas anotações. Quais são as falhas nas condições de ensino? Porque isso tem a ver muito com as contingências de ensino que o sujeito foi exposto durante a sua vida, né? Para que, na presença desses dois aqui, esse primeiro, que é o Facebook, vou colocar assim, ganhe daqui que é a classe de comportamento de estudar. Por que isso acontece? Tem a ver com as condições de ensino que a pessoa foi exposta durante a sua vida. E aí, quando eu falo condições de estímulo, condições de ensino, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que pode ter ocorrido, primeiro, uma falha nas condições de antecedentes, ou uma falha nas condições de resposta, ou uma falha nas condições de consequência. Quando eu falo condições antecedentes, o que eu quero dizer com isso? Só lembrando, assim, estímulo antecedente é aquele que antecede, nossa, olha só, antecede uma resposta. Ele pode ser discriminativo ou neutro, né? Discriminativo quando ele controla a emissão dessa resposta. E neutro quando ele só antecede mesmo, não tem nenhuma relação, nenhuma funcionalidade. Então, quando é um estímulo antecedente, ele tem uma falha nessa condição quando existe uma falha de controle desse estímulo do ambiente em relação ao comportamento da pessoa. Então, ela não foi, diante de um livro, ela não foi reforçada, ou diante enfim, do ambiente que ela está na casa dela, é um ambiente muito ruim de estudos, era o único que ela tinha para poder estudar, ou outro ambiente que era na faculdade, na escola, também era horrível para estudar, então teve essa questão de estímulos concorrentes, então ela não ficou sob controle desses antecedentes que favorecem o estudo, estava sob controle desses estímulos que favorecem o comportamento de estudar. Esse pode ser um ponto. A outra falha de condição é na falha de condição das respostas. Então, o cara, diante da sua condição de ensino, sua história de ensino, ele pode ter emitido respostas que não eram respostas adequadas às consequências, né? Consequências positivas do estudar, como por exemplo mandar bem no Enem, ou mandar bem no vestibular, ou sei lá, passar no concurso público, ou aprender de fato uma língua. Respostas que não levam a isso foram reforçadas. E aí é o caso da pessoa que estuda errado. Ela está condicionada a emitir respostas que não vão trazer consequências que são esperadas, né? Esse pode ser um ponto. E um dos pontos que eu acho que é um ponto fundamental assim é a falha nas condições das consequências, cara. Eu sou um aluno de escola pública, eu vim de uma escola pública. E dentro da escola pública tem todas as suas precariedades, assim, todas as suas dificuldades, e ali você sai, assim, quando você faz alguma coisa ruim, olham para você. Quando você faz uma coisa boa, assim, não é proporcional àquilo que é apresentado quando você faz alguma coisa ruim. Então, o estudo, quando você erra, não digo na escola pública, acho que isso é uma questão de ensino em geral. Eu falo de escola pública porque, lá, pelo menos onde eu estudei, eu tinha várias falhas, assim, várias vulnerabilidades na questão de ensino. Mas, cara, o problema maior é que quando você erra, você é acompanhado de punição o tempo inteiro. O cara, tá errado, olha só como você é um bosta, olha só como você é ruim, olha só como o fulaninho fez melhor que você, faz que nem o fulaninho, aprende com ele, porque você não sabe. E quando você acerta, legal, bacana, ok. Ou, você não fez mais que a sua obrigação. Ou você acerta e, como eu falei para você, a proporção da consequência do estímulo aversivo em relação ao positivo é diferente. Aqui é muito maior do que esse.
E aí você tem uma desmotivação muito grande para continuar estudando, né? E eu acredito que essas falhas né, nessas condições favorecem para que as pessoas tenham dificuldades grandes para poder emitir esses comportamentos que são dessa classe, né? Dessa classe de comportamentos que é o de estudar. E aí eu tenho outras coisas que eu gostaria de comentar sobre a ótica da análise de comportamento. O que eu acho fantástico, cara, quando eu entrei nesse mundo aí de concurso público, é que eu fui vendo assim várias palestras sobre o William Douglas, que é o dito mestre dos concursos públicos, o guru dos concursos públicos, falando, né, dando dicas. E aí e também outros, né? E aí eu vi, poxa, o que esse cara está falando tem tudo a ver com análise de comportamento. Por exemplo, falar concurso público é de médio a longo prazo. E é verdade isso. Você tem as consequências reforçadoras das suas respostas, do seu comportamento, elas são consequências atrasadas, né? Não é um reforçador imediato. Você tem o que a gente chama de reforço intermitente. Você precisa responder várias vezes para você conseguir o reforço. Enfim, existem vários esquemas de reforçamento possíveis, mas o concurso público é isso. Você tem que emitir várias respostas para você conseguir a sua consequência positiva, reforçadora positiva, né? Então, quando falam que concurso público é de médio a longo prazo, é real isso. Só que existe aquele problema, que para conseguir aquilo que tem um valor reforçador gigantesco, que é ganhar bem, é estar estabilizado, eu estar, enfim, com vários benefícios, questão até social, vamos dizer assim, a valorização que tem em cima do profissional concursado. Tudo isso, que é um valor reforçador gigantesco, eu preciso ter uma cadeia de respostas, um número de respostas gigantesco. Enquanto que reforçadores que são reforçadores com seu valor diminuído, tem um valor reforçador menor, mas são reforçadores que você consegue de forma imediata. O exemplo que eu dei do Facebook. Então, nessa concorrência, a gente tende a se comportar, responder para ter essa consequência mais imediata. Aí é que está o problema que você falou do Skinner, né? O Skinner trata no Ciência e Comportamento Humano a questão do autocontrole. A questão do autocontrole é exatamente isso. É um organismo que se comporta, que responde para controlar uma resposta, só que uma resposta não de outro organismo, mas dele próprio. E esse controle de respostas tem como objetivo conseguir um reforço de um valor maior, só que postergado, né? E, cara, esse é o grande tchan do concurso público, assim, da preparação para o concurso público. É você saber criar estratégia para você deixar que isso não aconteça. Para que você continue, vou dizer assim, vou usar termos não da análise de comportamento, mas que você continue motivado, que você continue empenhado ali naquela contingência que tem um reforçador postergado, que é a sua aprovação, você se manter nisso e deixar de lado essa que é um valor mais imediato, é você ter autocontrole. E eu vou falar para você o que eu fiz para mim, né? Qual foi a estratégia que eu utilizei para mim. Bom, assim, vou deixar um parênteses aqui, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua própria vida, a sua própria história de reforçamento, a sua história de punição. Cada caso é um caso. Eu estou dizendo que para a minha vida,
para as minhas características, para a minha história de reforçamento, história de punição, o que eu bolei? Bom, eu queria fazer aqui na tela, mas eu não manjo muito com essas paradas tecnológicas, eu acabei fazendo aqui na mão mesmo, mas eu vou descrevendo para vocês. Então, assim, eu identifiquei 2 ambientes. Na verdade, o primeiro ambiente é a minha casa. Eu hoje mudei, estou num lugar legal, bacana, mas eu morava num lugar, cara, que era embaçado, era complicadíssimo, assim, porra, velho, era difícil. Então, quais eram os estímulos a que eu estava sob controle dentro da minha casa? Eu estava sob controle sobre a televisão, sobre os meus cachorros, né, que eu adoro os meus cachorros, são assim, são baita de companheiros, assim. Sobre a internet, que eu acho que é um dos piores, né, para quem estuda a internet, celular, sobre barulho de vizinho, som alto também, de rua, essas coisas. E aí o que acontecia, cara? Se eu estava sob controle desses estímulos, quais as minhas respostas que estavam sob controle desses estímulos eram quais? Assistir televisão, brincar com meu cachorro, ou me distrair com meu cachorro, entrar no Facebook, Skype, WhatsApp, e brigar lá com o vizinho, com várias tretas homéricas, assim. Ficar acordado por conta do barulho, tal. E o que isso me trazia de consequência? De reforçador positivo, vamos colocar, de reforçador positivo. O que me reforçava a isso? Nesse ambiente, o que me trazia de reforço positivo? Poxa, eu não... primeiro, eu não entrava em contato com conteúdos aversivos para mim, que eram conteúdos enfim, dos concursos públicos, né, que era o direito processual civil, enfim, outras coisas na psicologia que eu achava um porre, hoje eu não acho, eu acho uma delícia, mas eu achava um porre e enfim, não entrava em contato, era meio com um comportamento de fuga e esquiva, como eu falei, né. Eu tinha interação com os meus colegas, porque eu estava no Facebook, estava no WhatsApp, estava no Skype, assistindo televisão, interagia com a minha avó, né? Porque a gente nunca teve assim o tempo de ficar muito junto, porque ela trabalha, eu na época estudava pra caramba, trabalho, né? E aí não tinha, eu ficava lá na televisão, ficava assistindo, tal, interagindo com ela. Ou quando eu ia tretar com o vizinho, o barulho diminuía, então isso era reforçador para mim, eram reforços para mim. Eu produzia coisas positivas ou eu retirava coisas negativas no ambiente. Mas o que era punitivo? Aí tem a questão da punição. O que era punitivo? A punição, para mim, nesse esquema, ela era uma punição postergada. Assim como eu falei lá da questão do autocontrole, que você tem um reforçador que é postergado, tal. Aqui era uma punição que era postergada. E qual que era essa punição? Desculpa o termo, me fuder nas provas que eu iria fazer. Então, eu identifiquei, fui bem honesto comigo mesmo, vi que em casa era isso que tinha. E aí, como eu falei para você, eu precisaria ter um autocontrole, ou seja, emitir uma resposta que controlasse essa outra resposta, que era me empenhar nessas coisas que, enfim, que não eram bacanas para minha trajetória. E qual foi a estratégia? Eu falei, cara, em casa eu não consigo estudar. Então, na casa que eu estava, então eu vou para a biblioteca. Vivia na biblioteca lá de onde eu estudei, né, da PUC, aqui da PUC de São Paulo, do Centro Cultural também, vivia lá. E qual que era a vantagem que eu tinha em estar na biblioteca? Quais eram os discriminativos, os estímulos discriminativos que eu tinha lá? Bom, eu tinha silêncio, eu tinha livros à minha disposição, eu tinha poucas pessoas em volta para poder me distrair, eu tinha muitas garotas belíssimas, mas eu estava muito focado e acabava não prestando atenção uma vez ou outra, mas eu estava muito focado. E aí,
o que acontecia com esses discriminativos? Quais eram as respostas que eu emitia? Era de sentar na cadeira, ficar lá naquela colmeia, né, de estudo, folhear, ler, escrever, fazer exercício. O que isso me trazia de consequência? Me trazia, para mim, o que era reforçador? Era reforçador para mim ver aquele resumo realizado, feito. Sabia que lá foi uma produção minha, estava tudo lá bonitinho e tal. E também eu dividia assim as matérias, e aí as que eu tinha terminado, eu pintava assim, né? Fazia, ó, isso daqui já é descartado porque eu já fiz, já estudei. E aí, isso daí, cara, isso daí fez com que era reforçador para mim, porque eu via que estava pouco, estava ficando cada vez menor essa lista de matérias para estudar. Conteúdos, na verdade, não matérias, mas de conteúdos para estudar. Então isso era reforçador para mim. Também tinha o reforçador que era postergado, que era me dar bem nos simulados que eu fazia. E também, o melhor, assim, o que era o top, que era passar no concurso público. Então, cara, eu identifiquei isso. E também tem outra questão, que é a questão da motivação. O que é motivação para análise do comportamento? O que entende como motivação? Motivação é aquilo que altera o valor reforçador de determinado estímulo. Por exemplo, esse celular aqui. Vou dar um exemplo, vou usar esse celular aqui para descrever dois tipos de motivação, duas características de motivação. Então, eu posso estar motivado por questões de contingências naturais em relação a esse celular, que é, putz, eu preciso falar bastante com um colega meu, eu preciso falar com questão de trabalho. Isso daqui vai me facilitar pra caramba, cara, vai me dar uma mão na roda. Então, naturalmente, isso se torna reforçador. Ele facilita mesmo. Tendo isso, eu indo lá e comprando na loja e emitindo o comportamento a resposta de dar dinheiro lá pro vendedor e ele, como consequência, ter isso daqui, eu vou poder mandar mensagem para todo mundo e isso vai diminuir a minha privação de estar em contato com os outros, né? Contatos importantes nesse caso. Mas existe outra situação que envolve a motivação, que é você estar sob controle de regras. E que, assim, regras é um comportamento verbal de um organismo, de um sujeito, que descreve uma contingência para você. Vou dar um exemplo. Olha só, se você comprar esse celular aqui, você vai ser muito legal e as pessoas vão gostar bastante de você. Então, compre esse celular, que assim que você comprá-lo, você vai ter aceitação, vai ter aprovação social e as pessoas vão te adorar, que é o que acontece com o marketing, né? E aí, cara, você vai lá e compra, porque isso daqui consegue um valor reforçador através dessa descrição de contingências. O valor reforçador dele aumenta por conta disso. Voltando para o concurso público, questão da motivação. Quando eu estou falando de contingências naturais, a pessoa ela pode se motivar da seguinte forma: está faltando comida na minha casa, está faltando uma televisão, ou está faltando roupas legais que eu poderia usar, ou está faltando pagar a conta de luz, ou está faltando alguma coisa. Então, o que significa? Aquele estímulo, o valor reforçador dele aumenta pacas porque você está sob privação. Essas são as contingências naturais. E quanto mais naturais as contingências, mais você, diria, a operação motivadora se instala. Mais você está empenhado em realizar determinado comportamento para conseguir aquilo que diminuir esse estado de privação.
Agora, as contingências que eu colocaria os comportamentos governados por regras, as regras que aumentam o valor reforçador de determinado estímulo, elas ocorrem geralmente quando você assiste um vídeo motivacional, quando você vê aquele palestrante, aquele coaching falando você tem que fazer isso porque isso vai ser bom para a sua vida, ou até mesmo quando você vê esse vídeo aqui de uma pessoa falando sobre concurso público, falando o que é bom, o que é ruim, o que ajudou, o que não ajudou. Isso é uma motivação que é controlada, que é uma operação motivadora que está sob controle de um comportamento verbal de outro, né? Sobre regras colocadas por outras pessoas. Olha, não existe. Eu digo que o primeiro é muito bom, assim, porque a chance de você emitir respostas que te levam a saciá-lo nessa privação que você esteja vivendo, mas esse outro, ele também é importante se ele for usado da maneira correta. Tem a maneira correta e a maneira incorreta, eu vejo assim. Por quê? Porque qual é a maneira incorreta? Vou colocar a notícia má primeiro, né? A notícia a má é que você pode estar sob controle de regras que não descrevem exatamente as contingências naturais. Ou seja, o cara fala qualquer coisa lá, ou fala algo bem pessoal para ele, generaliza, e isso você vai testar, não vai dar certo e você se desmotiva pra caramba. Você fala, puta, é eu que sou burro mesmo, ó, tá vendo que pra mim não funciona, você tá vendo que pra mim não dá certo, tal. E aí você desanima. Na parte que eu acho positiva, é quando, além de você estar em contato com alguém que descreve as contingências naturais de maneira correta, porque assim, nas contingências naturais pode ser que você leve muito tempo para conseguir aquilo que vai te saciar, certo? E só assim esse estado de privação, enfim, acaba saindo. E pode ser um custo de resposta tão grande, cara, tão grande, que você desiste no meio do caminho. Então, quando a gente fala de comportamento, dessa motivação controlada por regras, essa operação motivadora através das regras, controlada sendo possível, emergindo por conta de comportamento verbal, é você, enfim, cara, é você estar em contato com uma descrição de contingências reais, naturais, né? Das contingências naturais, mas reais, e isso você não precisa, assim, quando você, não sei, coloca como primeiro passo, você decompõe, coloca como primeiro passo algo que não é tão grande como aquele seu objetivo final, por exemplo, não, então eu quero, hoje meu dia eu vou querer acertar 50% a mais do que eu estava acertando nos meus simulados anteriores, ou nos exercícios que eu fazia. E aí você assiste um vídeo motivacional, vê alguém falando, faz assim, faz assado, vai lá, você consegue, tal, e você vai lá e realmente consegue acertar 50%, a chance de você se manter motivado nessa cadeia de comportamentos e usar esses recursos, ou mesmo palestrante, ou mesmo coaching, ou mesmo estratégia que você utilizou, aumenta. E aí isso vai fazendo com que você não desista no meio do caminho. Ficam pequenos reforços, né? Até você chegar no reforço maior. E fugindo desses que são tentadores, né? Que são reforçadores com uma magnitude menor e que te impossibilitam de estar em contato com contingências que te levam ao seu objetivo final, que é um reforçador desse tamanho, né, que é a aprovação.
Então, cara, a minha estratégia usando a análise de comportamento foi essa: eu identificar quais eram os ambientes em que as respostas, as classes de respostas que eu coloco como classes de estudar, tinham maior probabilidade de acontecer e me esquivar totalmente dos ambientes em que essa classe de respostas tinha uma menor probabilidade. Aí eu identifiquei qual era o ambiente, eu passava minha boa parte de estudo lá. Em casa eu só, para não perder o pique, para não perder assim, o hábito, eu estudava ou lia só aquilo que para mim eu já manjava, já estava fácil e não tinha que ter um custo de resposta tão grande. E, cara, foi isso, assim, não sei. Bom, tem também a questão de você tornar, né, o hábito de estudar um reforçador intrínseco, ou seja, o próprio comportamento de estudar já é reforçador para você. Tem algumas técnicas, eu anotei aqui, que é você parear o estudo com alguma coisa que seja agradável para você, ou seja, depois de um tempo de estudo eu vou ouvir uma música, ou entro no Facebook, ou como chocolate. Também tem, quando é uma coisa muito chata, você usar consequências artificiais ou reforços generalizados. Uma boa técnica é tipo, não sei se vocês já ouviram falar de vigilantes do peso, assim. Não uma boa técnica, eu acho que tem como modificar, mas como é assim, bem popular, eu acho que dá para pegar um pouco a ideia, que você vai lá, você tem que perder tanto, sua meta é tal, tantos quilos, e aí se você não conseguir chegar àquele objetivo, você tem que dar dinheiro para os caras. Se não, ok, você continua com seu dinheiro. Então, não sei, você vê alguém aí, alguém de confiança, e fala, fulano, ó, tô aqui, R$ 100, se eu não... Eu vou estudar isso, eu vou ter que responder isso. Se eu conseguir 80% de acerto, você dá tudo. Se eu conseguir 70%, aí você fica com tanto para você e eu fico com tanto. Algo do tipo, sabe? Essa coisa das consequências artificiais. Ou se você tiver alguém assim bacana do seu lado que possa fazer com que essas respostas estejam sob controle, não seja uma resposta de fuga e esquiva, né, de você tirar algo ruim do ambiente, mas sim produzir. Ou seja, ao invés de você estudar para não perder dinheiro, mas sim para dinheiro ou outra coisa, mas para ganhar. Ou seja, pai, mãe, se eu conseguir acertar tanto, se eu ganho R$ 10, aí, beleza? Algo do tipo. Outras coisas que eu poderia colocar aqui, deixa eu ver. Tá, e também você tentar variar assim, no seu dia de estudos, coisas que você gosta são reforçadores, com coisas com conteúdos que não são tão reforçadores, porque aí você fazendo essa alteração, colocando primeiro o que é legal, consequenciado depois por um espaço de tempo, de coisas que não são tão legais, esse tempo total de estudos ele vai passar assim, não vai ser tão penoso do que você colocar só coisa que eu gosto um dia e só coisa que eu odeio no outro. Para o que você gosta vai ser uma maravilha, mas para o que você odeia vai atrapalhar bastante. Você não vai se sentir tão motivado, tão empenhado em continuar lá estudando. E então é aquela alternativa do Buda, né, do caminho do meio. Você consequenciar e deixar o seu tempo de estudo separado, um tempo que você gosta e um tempo que você não gosta no mesmo dia. E é isso, cara. Essa parte ficou bem longa.